Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Te mostrar a saída. Nós somos agradecidos porque temos esta rica oportunidade que a graça nos dá para estar na sua casa, no seu estabelecimento e novamente juntos pararmos para iniciarmos aqui um momento de meditação na palavra do eterno Deus. Nós estamos falando sobre tudo que nós vemos acontecer nos nossos dias tem uma figura, um retrato num personagem que está no livro de Gênesis. Gênesis é o princípio. Se existe hoje, então teve que ter um princípio. Nada que existe do acaso. Tudo tem que ter um princípio. Nós vimos nos programas com muita ênfase, e vamos ver agora, eu afirmei que o pecado original não foi comer uma maçã, mas foi sexo. E esta é a arma mais poderosa que o diabo tem na mão até hoje. É a indústria do sexo. A indústria do sexo está desde o sapato, nos vestiários, nos cosméticos. A indústria do sexo está até nos automóveis, que para vender um automóvel tem que ter uma mulher fazendo propaganda, mostrando as pernas, pneus, não é? Lá estão elas expondo seus corpos para chamar a atenção. A indústria do sexo está no comércio, que tem que ter ali uma mulher bem vestida, pintada, para atrair os fregueses. Estão dentro das indústrias, estão dentro dos escritórios, estão dentro das repartições públicas. Enfim, a arma mais poderosa que o diabo tem na mão. Foi assim que ele derrubou, foi assim que ele começou e é assim que ele vai terminar. Usando a instrumentalidade da mulher para a representação do sexo. Aliás, isso tornou-se no mundo esta coisa. E também, no final, porque está no Gênesis, a condição sodomita. A condição sodomita é a condição do homem que deixa o uso da mulher, se inflama varão com varão, homem com homem, e aí temos também hoje as mulheres deixando o uso natural também do homem, se inflamando mulher com mulher. Nós temos tudo isto na sociedade. Se você olhar, pode buscar que existe uma figura lá em Sodoma e Gomorra. Agora, nós não podemos ignorar que Deus destruiu aquelas cidades, para exemplo que Deus destruirá todas as cidades que têm tais comportamentos. Não estamos contra as pessoas, estamos contra a atitude. Quando nós falamos, por exemplo, contra o álcool, nós não estamos combatendo o alcoólatra, estamos combatendo o mal que o álcool faz. Quando falamos contra o cigarro, não estamos falando contra o fumante, queremos ajudar o fumante a sair da condição que ele está, dizendo que isto é contrário. Quando falamos, então, de homossexualismo, de lesbianismo, não estamos a favor de ninguém matar, de ninguém perseguir, estamos dizendo que isto é contrário às leis da natureza. Hoje querem fazer com que as pessoas engulam. Vem desde o princípio da escola, para ensinar as crianças, estão aí nos próximos currículos escolares, estas matérias, ensinar às crianças que nós não nascemos com sexo definido,
Isto é mentira, isto é falso, isso não tem fundamentação, porque você e eu sabemos perfeitamente que você nunca viu um homem nascer com órgão genital feminino, ou nunca viu uma mulher nascer com órgão genital masculino. Você nasceu com sexo definido. Agora, se o diabo vai influenciar você a tomar um caminho contrário à lei da natureza, isto é uma outra história, é um outro problema. Nós gostaríamos que os lares fossem visitados por Deus, nós gostaríamos que os lares fossem dirigidos por Deus, nós gostaríamos que a sua vida fosse influenciada por Deus. Eu tenho certeza que não teríamos assassinos, não teríamos ladrões, não teríamos prostitutas, não teríamos meninas de programa, não teríamos filhos rebeldes, não teríamos marido traindo suas esposas ou vice-versa, não teríamos homossexuais ou lésbicas. Isto eu tenho certeza. E não teríamos governantes também que não respeitam o seu povo. E nem teríamos pastores e padres que não são verdadeiros com as pessoas. O que gostaríamos é que Deus estivesse no comando, mas acontece que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Estas coisas não dependem de nós. Nós estamos aqui apenas dizendo: Deus tem uma mão de ajuda para você. Se você quiser, Ele está pronto para te ajudar. Se não, pode seguir o seu caminho, porque a você, para permitir a queda, Ele deu o livre-arbítrio. Você é que vai decidir a quem você abrirá seu corpo e deixará ser influenciado. Porque esta é a grande verdade. Deus é um espírito, Satanás é um espírito. Deus é um espírito que quer te guiar para o bem, Satanás é um espírito que quer te guiar para o mal. O diabo não pode prostituir a não ser através do seu corpo. E Deus não pode fazer aqui uma obra de justiça, de paz, a não ser através do seu corpo. Você é que sabe para quem é que você vai abrir o seu corpo. Nós estamos estudando, e eu disse que esta civilização começou de um projeto assim. A Eva foi infiel, nasceu um filho chamado Caim. O Caim queria fazer um culto para Deus da sua maneira, Deus não aceitou. Deus lhe propôs arrependimento. Ele mostrou que ele não era de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não gostaria que você ficasse em casa fazendo de que não está entendendo. Deus também está dando a você uma oportunidade para acertar sua vida. Se você não quer, você sabe muito bem, ainda que diga que é de Deus, como Caim dizia, que estava adorando a Deus, Deus o deixou de lado. Caim quis provar para Deus que era, depois de ter rejeitado a oportunidade, matou seu irmão, fundou uma cidade. A cidade é a cara da cidade que eu vivo, que você vive e que nós conhecemos no mundo. Roubo, prostituição, homossexual, morte, choro, dor, tristeza, trabalhos, angústias e frustrações. Esse é o padrão de todas as cidades. Não existe cidade sem essas qualificações. Então, depois que esta cidade nasceu, nós vamos dar um passo adiante, porque eu afirmei que Caim é filho da serpente, filho de um projeto maligno do diabo, através de um animal que existia entre o homem e o chimpanzé. Eu disse que eu posso ter um filho que eu nem mesmo o considere, mas eu não posso dizer que ele não é meu filho. Por quê? Porque o DNA dele vai mostrar que ele é meu filho. E nós vamos ver aqui que a Bíblia, em nenhum lugar, a Bíblia é ou não é a verdade? A Bíblia é ou não é a palavra de Deus? A Bíblia, em nenhum lugar, classificou Caim sendo filho de Adão. Já provei nos programas anteriores que a Eva é a mãe, que o Caim e o Abel são gêmeos e que vieram do mesmo útero. Irmãos porque estavam juntos no mesmo útero, mas os pais eram diferentes ou são diferentes. Caim é filho da serpente. Deus mudou a forma óssea do pai de Caim,
mas o Caim nasceu com as qualificações do homem, produto de uma mistura, e o Abel era filho de Adão, e o Adão, por certo, tem todas as características de Deus. No capítulo 4, nós vimos dois conhecimentos. O primeiro verso, Adão conheceu Eva, e aparece o Caim e o Abel. No verso 25, tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Outro filho. E a Sete também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha uma coisa bem distinta aqui. O filho de Caim, ele tinha uma preocupação. Caim fez uma cidade para ganhar dinheiro. Então você já sabe que o Caim, ele é produto da mentalidade do diabo, e aqui tem um projeto de imitação, porque Deus tem uma cidade chamada Nova Jerusalém, de paz, de luz, de pacífica, de justiça, e você vai ver que o diabo, então, pega seu filho e monta aqui uma cidade que é o produto da civilização do bem e do mal, que você conhece muito de perto, que é a cidade onde você está vivendo, onde você vive. Então, quem vive dentro da cidade, você sabe que a visão é estritamente comercial. Eu mostrei que o Caim saiu do campo e foi para a cidade. Foi por quê? Da mesma maneira que as pessoas que saem das fazendas, do êxodo rural, vêm do êxodo rural, vêm para a cidade, encher as cidades, fazer favelas, e fazer prostíbulos, e fazer confusão, e ter assaltos, e ter uma vida injusta, indigna. Por quê? Por causa da melhoria do dinheiro. Tudo isto está tipificado aqui na Bíblia. Agora, os filhos de Deus, que são descendentes de Adão, nasceu Sete. Sete é o nome de uma pessoa, de um filho de Adão. E depois nasceu Enos, e a preocupação deles é invocar o nome do Senhor. Eles queriam a aproximação com Deus. Jesus veio aqui na terra e deu uma lição para os filhos dele. Disse assim, olha, você, presta atenção, que está falando com você. Isso é São Mateus capítulo 5, capítulo 6. Você não deve estar solícito pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de vestir, ou pelo dia de amanhã. Você nunca olhou os lírios do campo? Você nunca olhou, que eles não tecem, não fiem, nem Salomão vestiu como a sua beleza? Você nunca olhou os pássaros, que eles não têm celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta? Não valeis vós muito mais do que eles? Eu digo a você, não busque o mamon primeiro, não busque o dinheiro, busque primeiro o reino dos céus. Peça a presença de Deus, a orientação de Deus, a bênção de Deus. Sabe de uma coisa? O Pai Celestial sabe todas as tuas necessidades e Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele ainda é o grande Jeová Jirê, o Deus da providência. Isto é para você que está em casa. Deus sabe o que você precisa. O que você precisa, talvez você esteja pensando que é dinheiro. Não, não é dinheiro, não. É curvar seu joelho, é fechar os seus olhos, é ter um momento com Ele, é pedir a Deus a orientação. E Deus complementa as coisas. Eu sei que o dinheiro virá. Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas, olha, o que você precisa, vos serão acrescentadas. Esta é a família de Deus. Aqui estava o Enos, não era preocupado de criar uma outra cidade, não, mas criar aqui um culto, uma adoração, buscar a presença de Deus. E aí você tem a razão que todos nós estamos na cidade. Prestem bem atenção, eu já nasci na cidade, mas está aqui, vivendo nesta cidade, homens e mulheres que estão preocupados com uma situação. Nós queremos sair daqui. O Abraão deixou uma cidade, estava procurando uma outra cidade cujo artífice e construtor é Deus. Eu sou filho deste Abraão.
Eu estava com Abraão em suas peregrinações. Isto é porque, quero dizer a você que estou aqui nesta manhã, porque você estava nos lombos do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, do seu tataravô. Se você veio de Deus, você estava lá atrás no Abraão também clamando por uma cidade, por uma terra que mana leite e mel, por um lugar de prazer, de descanso, de felicidade. Será que você não deseja ser feliz com seus filhos, com sua mulher, ter uma família, ter um lar organizado, nunca ver a morte, nunca ter doença? Será que esse não é o desejo do coração? Agora, pobres pessoas estão pensando que a felicidade consiste em assistir um jogo de futebol, ou ir a um cinema, ou ir a um baile e voltar bêbado, depois do outro dia estar com ressaca e brigar no campo de futebol e trair sua mulher na festa? Isto nunca foi felicidade. Ou deixar os seus filhos soltos às revelias e se tornar meninas de programas e drogados. Que beleza a sociedade tem dado para os filhos. Tem muitas lágrimas por aí. O diabo não tem coragem de mostrar. Ah, se a televisão mostrasse de fato o que a prostituição traz, as desgraças que a droga traz, o que é que estes programas imorais têm feito com os lares e quantas lágrimas e tristezas permeiam a vida da sociedade. Isto eles não mostram. Mas aqui está o Enos, filho de Sete, que era filho de Adão, da linhagem de Deus, dos filhos de Deus, que tem prazer em adorar a Deus. Termina assim o capítulo 4 do livro do Gênesis. Iniciamos o capítulo 5, para provar aos senhores, para que não fiquem nas minhas palavras, que a Bíblia nunca disse que Caim é filho de Adão. Vamos ver aqui no restinho do tempo hoje sobre as genealogias da Bíblia, mostrando a origem de todas as coisas. Este é o livro, capítulo 5 de Gênesis, das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Preste atenção que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os fez. Ou seja, Deus criou o homem e enrustido no homem a mulher. Ou seja, Deus criou um espírito do homem e sobrando o espírito para dali fazer a parte feminina. Nunca chamou Adão e Eva. Veja que a Bíblia diz que no dia em que foram criados, Deus os chamou de Adão. Nunca Adão e Eva. Adão deu nome a todos os animais e Adão deu nome à sua mulher porque ela não tinha identidade. Ela acordou depois que todos os animais já tinham recebido o nome, e ela olhou para um lado e para o outro e disse assim, mas o que é isto? Ela disse, quem sou eu? Eu disse, você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele deu o nome para ela de varoa, depois disse, o seu nome é Eva. Depois que ela caiu, depois que ela estava já gestante de 2 sementes, disse, você é pai de todos os seres humanos, ou seja, você é mãe de todos os seres humanos. Mas a Bíblia nunca disse que Adão era pai. E aqui está a prova que a Bíblia não diz que Adão é pai de todos os seres humanos. Na verdade, os cientistas têm razão de dizer que nem todos descenderam de Adão. Na verdade, nem todos descenderam. Há uma linhagem que veio de Adão, mas há uma linhagem que veio da serpente. E esses são chamados na Bíblia de filhos do diabo, são os pais das civilizações, são pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, estão até estudando, procurando entender para discutir, para dizer que Deus não existe, para provar para você que você pode viver de qualquer jeito. Civilização caimita. Aí você diz assim, são só os cientistas? Não, são pastores, são padres que vão ensinar você a desrespeitar a Deus e dizer que a Bíblia não é bem assim não, isso foi lá para trás, para a igreja de Corinto, para a igreja não sei de onde. Você pode viver hoje ou outro dia. Civilização de Caim.
Então você vem para a Bíblia. No verso 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Eu queria chamar a atenção dos meus telespectadores, daqueles que estão em casa, que estão me acompanhando, por favor, creiam na Bíblia. Se você disser que é crente e não acreditar na Bíblia, fica ruim para você. Eu fico olhando, as pessoas dizem a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você mostra a palavra de Deus para elas, não vale nada. Adão viveu 130 anos e gerou um. Um não são dois, nem são três. Um é um. E gerou um filho conforme a sua imagem e lhe pôs o nome Sete. Por que aqui não aparece Caim? Você diz, não, mas também não apareceu o Abel. Mas o Abel, todos nós sabemos que ele gerou e ele morreu. Está falando aqui de uma genealogia que dá continuidade aos habitantes do planeta. Adão gerou o Abel, mas o Abel morreu. Mas o Caim deu continuidade. Nós lemos no programa anterior, no bloco anterior, ele deu a Jubal, Irade, Majuael, Metusael, Lameque, todos eles procederam de Caim. E a Bíblia nunca diz que Caim procedeu de Adão. A Bíblia diz que Adão gerou um filho, à sua semelhança, e pôs o seu nome Sete. Aí no capítulo 1, não é? Do livro de 1 Crônicas, eu queria ler com você, aí para você ver, que no livro de Crônicas nós temos aqui a segunda grande genealogia, porque dos filhos de Adão, agora nós vamos ter o capítulo 5 até chegar em Noé. Lá no capítulo 10 você vai ter a genealogia dos filhos de Noé, que você está vendo que está sendo remetida para Adão. Mas aqui no capítulo 1 do primeiro livro das Crônicas, está escrito assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. Veja só, se você pegar a genealogia, está vindo aqui de Adão para frente. Olha, Adão, Sete, Enos. Cadê o Caim? Não é da genealogia de Adão. Não aparece na genealogia de Adão. Então, estou provando aos senhores que Caim não é filho de Adão. Não se encontra na genealogia que Adão é pai de Caim. Vamos para o Novo Testamento? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, Lucas vai fazer um relatório da genealogia de Jesus Cristo, da família de Deus na terra. Jesus é Deus em carne humana. Então, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, diz assim: o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José filho de Eli, Eli filho de Matã, e Matã filho de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Jainai, Jainai de José. Aí ele vai relatar aqui o nome de muitos até chegar à descendência de Abraão. E lá no verso 38 do capítulo 3, o evangelista Lucas fecha para nós esta conversa. Não sei se você crê na Bíblia, porque a Bíblia diz pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Precisa-se de testemunho. Por exemplo, se você tomar na Bíblia que diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então me mostra um testemunho para São Mateus 28, 19. Me mostre uma só pessoa sendo batizada. Então é uma escritura. E os próprios teólogos e pastores e padres dizem assim: toda heresia está baseada em cima de um versículo isolado. Cadê o testemunho para São Mateus 28? Eu estou dizendo que Adão
não é pai de Caim, estou te dando 3 escrituras. Eu estou dizendo que o batismo é em nome de Jesus e te dou 5 escrituras. Atos 2:38, Atos 10:47, Atos 8:16, Atos 19:5 e Atos 22:16. Quer mais? Eu ainda te dou mais. Romanos 6. Então você veja que eu estou aqui amparado. Agora, todos os que foram batizados, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, essas palavras sendo repetidas no seu batismo, você tem um batismo sem testemunho bíblico, você tem um batismo que a Igreja Católica modificou e a Igreja Evangélica herdou do catolicismo e te batizou. Isto não é batismo. Então vamos aqui para as Escrituras, no verso 38 do capítulo 3, e Cainã veio de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Cadê o Caim aqui? O Caim nem está aqui, nem está em 1 Crônicas capítulo 1, nem está em Gênesis capítulo 5. Está? Aonde está o Caim? O Caim está lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, não é de Deus, a Bíblia não brinca com palavras, e matou seu irmão Abel. Se você deseja e range os dentes e tem ódio de alguém, você sabe que esta linhagem não é de Deus. Eu estou terminando e eu estou chamando você para um momento de oração. Vamos crer na Bíblia, vamos viver a Bíblia, vamos aceitar a Deus, dirigir nossas Bíblias e saiamos para uma vida de paz, de segurança e de felicidade. Deus Pai, no nome de Jesus, eu entrego a vida, o lar, a família, os passos e as decisões de cada uma dessas pessoas. E peço que o Senhor ajude esse povo, que abra o entendimento, que estenda a sua mão, que salve, que cure, que dê amparo, proteção para aqueles que buscam em primeiro lugar o teu reino. Peço no nome de Jesus suprir as necessidades de cada um. Para a glória do teu nome oramos. Amém, Senhor.